paciente neurocrítico. Dessa vez vamos conversar um pouco sobre a ventilação mecânica do paciente neurocrítico, tá? E a sua interação com o sistema neurológico. E acredito que vai ser um pouco menos demorado que a última aula, mas espero que seja uma discussão bem produtiva para o grupo, tá bem? Fiquem à vontade se surgirem dúvidas ao longo do caminho para interromper, ou no final a gente conversa um pouquinho sobre dúvidas ainda. Já convido a todos para o próximo encontro que a gente vai ter sobre nutrição também, um outro aspecto importante dos nossos cuidados no paciente neurocrítico, que deve acontecer na próxima semana, tá bem? Então, eu vou começar. Então, a nossa ideia aqui é seguir parte de orientações internacionais, parte das nossas recomendações, tanto da Sociedade de Terapia Intensiva como a Sociedade de Pneumologia, que trazem alguns guias de como cuidar dos pulmões dos nossos pacientes no contexto de um paciente neurocrítico e como cuidar do cérebro dos nossos pacientes no contexto de um paciente com ventilação mecânica e com um pulmão doente, né? Então, a princípio, a gente tem que entender o que é o paciente neurocrítico, né? Então, novamente revisando aqui uns conceitos básicos, o paciente neurocrítico vai ser um paciente que ele tem uma alteração neurológica com a dificuldade de manter a autorregulação cerebral da pressão intracraniana, vai ter uma dificuldade de perfundir o cérebro, então a redução da pressão de perfusão e uma redução do fluxo sanguíneo cerebral. Então, é um paciente que, por causa desse comprometimento da autorregulação, e aqui uma peça-chave para a nossa conversa, ele vai ter maior dependência da hemodinâmica sistêmica e, portanto, das interações da ventilação mecânica e da forma como esse paciente é ventilado para evitar efeitos deletérios aí, para evitar maior comprometimento do cérebro desse paciente, tá bem? Eu acho que a nossa maior meta aqui é entender que o paciente que tem uma doença neurológica, né, um traumatismo craniano ou um AVC, uma doença neurológica aguda e crítica, ele vai ter alterações sistêmicas, então ele vai ter repercussões tanto para o pulmão quanto para o organismo de maneira geral. Então, a partir de uma elevação aguda da pressão intracraniana, a gente tem uma tempestade de catecolaminas, que vai interferir na resistência vascular sistêmica e na resistência vascular cerebral, aumentando aqui a pressão transcapilar, né, transpulmonar, e causando vazamento, extravasamento de líquido para o intestício. Então, a gente pode, no paciente com um insulto agudo, desenvolver um edema pulmonar neurogênico, ou ainda ele desenvolver uma perda da membrana capilar aqui e aumentar a sua inflamação, né? Eu tenho inflamação cerebral com extravasamento de citocinas para o sistema vascular sistêmico, né? E aí tem uma lesão endotelial e epitelial do pulmão, gerando uma síndrome do desconforto, também de origem extrapulmonar, de origem neurológica. Então, a gente tem uma situação importante que a gente precisa entender que, do mesmo jeito que a gente tem, quando a gente estuda hemodinâmica, uma interação coração-pulmão, né, em que as minhas repercussões sobre a ventilação mecânica afetam a hemodinâmica e as minhas alterações da hemodinâmica afetam a ventilação mecânica, a gente também tem uma interação neuropulmonar, em que as minhas cascata inflamatória cerebral, o meu insulto cerebral pode gerar lesão pulmonar e alteração do compartimento torácico, né? Alterações de complacência do pulmão e da nossa ventilação, alterações de troca gasosa vão ter repercussão direta sobre a pressão intracraniana e sobre esse fluxo cerebral, que é a nossa principal meta, que é tentar garantir que esse cérebro doente fique perfundido. Então, a gente tem que lembrar na nossa máxima do controle de
regulação da pressão intracraniana e do mecanismo de autorregulação. Então, à medida que eu tenho aqui um aumento da pressão intracraniana de forma crítica, né, uma hipertensão importante. Se eu tenho hipertensão importante, eu vou ter um comprometimento do fluxo sanguíneo cerebral, mas em dado momento, mesmo com o paciente hipotenso, eu consigo regular a partir da minha própria hemodinâmica cerebral, né, do ajuste da microcirculação cerebral com vasodilatação ou vasoconstrição na medida do necessário, eu consigo manter o fluxo sanguíneo cerebral estável, mesmo que eu tenha alteração da pressão arterial sistêmica. Então, consigo manter uma pressão de perfusão cerebral até um ponto que eu começo também a perder esse controle novamente. Então, a nossa ideia é tentar sempre trazer o paciente para esse ponto de autorregulação e evitar estressar ao máximo essa capacidade circulatória. Então, um exemplo muito simples que a gente tem aqui, um paciente que está com a ventilação com suporte elevado, PIP elevada, a pressão elevada e aumenta a pressão intrapulmonar, a gente vai ter uma diminuição do retorno intravenoso e a gente perde aqui um dos primeiros mecanismos de compensação da pressão cerebral, né, que é essa perda do volume vascular cerebral. Então, eu vou ter uma dificuldade de escoação desse volume por causa do aumento da pressão venosa central e, por consequência, o aumento da pressão cerebral. E aí eu vou ter um aumento da minha pressão intracraniana por causa de uma alteração que eu fiz no ventilador. Então, eu vou ter metas mistas, tanto metas para o cérebro quanto metas para o pulmão, que vão interagir entre si, né? Então, esse é o principal drive da nossa aula aqui, é a interação neuropulmonar. Então, para o paciente neurocrítico, eu vou ter indicações de intubação, indicações de ventilação mecânica de duas ordens, né? Ou o paciente vai estar com o insulto neurológico sendo a minha indicação, então ele está rebaixado, ele tem crise convulsiva, ele teve disfunção de tronco que afetou o drive, eu já tenho sinais de hipertensão intracraniana ou evidência já de herniação, ou ainda eu tenho uma lesão muito grave que eu prevejo uma piora clínica, eu tenho expectativa de piora e eu quero antecipar a minha proteção já com essa piora em mente. Ou eu posso ter um paciente que está em monitoramento, mas ele não está com muita gravidade neurológica ainda, mas ele tem uma indicação de intubação por via respiratória, né, das causas que a gente já conhece, desconforto respiratório, pneumonia, embolias. E aí eu tenho que entender que esse paciente, ou ele fez uma causa neurogênica já, uma SARA extrapulmonar, um edema agudo neurogênico, e eu tenho que entender que quando eu entubar esse paciente por causa respiratória, eu vou ter que pensar que esse manejo que eu vou fazer dessa causa respiratória vai influenciar também na minha doença neurológica. Então, eu posso, ao tentar tratar aqui essas doenças da forma mais otimizada, impactar negativamente o meu desfecho neurológico. Então, tenho que ter essa preocupação a todo momento. E, já que eu mostrei as indicações de intubação, há algum papel da VNI nesse paciente? Então, a gente não tem grandes recomendações da Sociedade Brasileira aqui de Terapia Intensiva sobre VNI, então a gente vai atrás da Sociedade Europeia, a gente tem um consenso de ventilação mecânica no paciente com lesão neurológica aguda, e aí eles não conseguem, né, apesar de ser uma opção, não tem uma recomendação, não tem evidência suficiente para entender se a VNI ela é protetora ou ela é deletéria no paciente que tem um desconforto respiratório ou hipercápnico ou hipoxêmico. Então, a gente não tem evidências suficientes para recomendar o uso, né? Mas tem uma recomendação fraca aqui de usar um catéter de alto fluxo, uma cânula de alto fluxo nesses pacientes, uma neurológicas não seriam páticas. A gente já antecipando até a piora, como no item anterior, indicar a intubação de imediato desses pacientes. E aí, quando a gente intubar, a gente vai ter aqui as nossas preocupações com os nossos parâmetros respiratórios,
e as nossas metas. Tem uma recomendação fraca, que era até mais recomendada na diretriz de 2013, essa última agora não comenta tanto, de você usar o modo volume controlado para ventilar esses pacientes. Não tem, claro, uma evidência robusta da literatura com desfecho duro, mas a ideia, o pensamento por trás disso é a gente ter um equilíbrio aqui para a gente conseguir garantir a PaCO2 desses pacientes. A PaCO2 é um dos pilares do nosso tratamento, vou voltar um pouquinho aqui, pelo nosso contexto de autorregulação. Então, a gente sabe que o CO2 ele funciona como um vasodilatador arterial cerebral. Então, o aumento do CO2 sanguíneo ele vai causar vasodilatação e vai impactar negativamente a minha autorregulação. Por outro lado, o CO2 baixo também tem um impacto negativo, porque se eu tenho pouco ácido na corrente sanguínea e esse sangue estiver mais alcalino, com CO2 mais baixo, eu vou ter vasoconstrição e também vou impactar negativamente minha autorregulação. Então, a gente tem uma meta de CO2 a cumprir, uma meta rígida, e a minha ideia é tentar manter esse CO2 o mais estável possível. E aí a gente entra no conceito de como que é medida, né? Como que é calculada o CO2 sanguíneo, né? E aí a gente entende que ele tem uma relação com o meu volume minuto, né, o meu volume minuto, desconsiderando o espaço morto aqui, meu volume minuto efetivo, né, e a taxa metabólica de produção de CO2. Então, mantendo o modo VCV, em teoria, eu manteria meu volume minuto aqui fixo, ele não mudaria, e para uma mesma taxa metabólica de produção de CO2, eu conseguiria garantir, ou eu conseguiria prever essa PaCO2 do paciente. Então, entendendo que eu estabilizei meu paciente, ele já está sedado, já está com droga vasoativa titulada, já está ressuscitado, e agora esse paciente está nesse alvo de controle rigoroso de PaCO2, não havendo mudanças na taxa metabólica, né, não havendo mudanças no metabolismo do paciente, aquele volume minuto que eu configurei vai manter a minha PCO2 estável, independente de outras variações do ciclo respiratório. Enquanto se eu estivesse em pressão controlada, esse meu volume corrente ia oscilar e, portanto, a minha PCO2 também ia oscilar. E aí a nossa indicação de reajuste da ventilação mecânica seria se a gente tivesse diante de uma alteração metabólica nova, né? Ou ele piorou do choque, ou ele começou a fazer febre, ou ele convulsionou, alguns fatores que a gente entende que vai afetar a produção de CO2. Então, esse racional teórico é o que justificaria, embasaria a gente preferir ventilar esses pacientes em volume controlado em vez de pressão controlada. Mas, novamente, uma recomendação fraca, não temos ainda grandes evidências na literatura e, como a gente já sabe que não muda desfecho duro, não muda mortalidade, é claro que ventilar em pressão controlada seria igualmente eficaz, só daria um pouco mais de trabalho no controle de Então, a nossa meta aqui é manter a normocapnia, né? Então, a normocapnia, o PCO2 entre 35 e 45, desculpa, aqui era 45, 35 e 45 é o que a gente precisa para garantir que esse paciente não tenha influência negativa do PCO2 na autorregulação cerebral. E aí, provavelmente, esse paciente vai precisar de gasometrias seriadas, então, idealmente, ele deveria estar com a linha arterial, ou se for disponível uma capnografia, para a gente ter a monitorização contínua desse CO2. Então, especialmente nos pacientes que não têm hipertensão intracraniana, essa é a meta que a gente tem que buscar. O paciente que tem hipertensão intracraniana, ele permanece nessa meta, mas tem aí um detalhe, né? Uma única condição terapêutica, uma única condição clínica que a gente pode sair dessa meta. É o paciente que iniciou uma hipertensão craniana e ele tem um risco de herniação cerebral, e aí, nesse caso, até que a gente tenha um tratamento definitivo, que vai ser ou a abordagem da neurocirurgia para fazer uma craniectomia ou uma drenagem licórica, o que quer que seja o tratamento definitivo, entre as nossas estratégias intermediárias para herniação cerebral, né, junto com as soluções hiperosmolares, a gente pode fazer hiperventilação cerebral
porque aí a nossa ideia é fazer uma vasoconstricção cerebral e reduzir, né, esse edema, escoar esse conteúdo venoso, estressar esse conteúdo venoso de fora do cérebro para o coração, para a gente conseguir ganhar um pouco mais de tempo até ter essa estratégia definitiva. Então, de maneira geral, buscar rigorosamente uma meta de PCO2. Caso eu tenha suspeita de herniação cerebral, temporariamente eu vou induzir uma hiperventilação para que eu consiga causar uma vasoconstrição cerebral e postergar essa herniação, né? Na tentativa de postergar essa herniação. Então, PCO2 é uma das principais metas do nosso tratamento do paciente neurocrítico na ventilação mecânica. E pressão de oxigênio. O paciente ele também tem que estar sobre uma régua, né, sobre um intervalo limitado e com a meta a ser perseguida. Então, a gente tem duas condições de gravidade para esse paciente. Se o paciente ficar hipoxêmico, já numa condição de paciente neurocrítico, com a demanda de oxigênio elevada no cérebro pela inflamação, se a gente deixar ele hipoxêmico, ele vai ter uma lesão neurológica secundária, uma isquemia secundária do tipo 2 por baixa oferta, né? Baixa relação entre oferta e consumo de oxigênio. Por outro lado, se a gente permitir uma hiperóxia desse paciente, a gente vai ter lesão inflamatória. A gente tem estudos experimentais, né, mostrando que quando esses pacientes eles hiperoxigenam, eles acabam causando inflamação cerebral, do mesmo jeito que a gente tem lesão pulmonar das células pulmonares com a hiperoxigenação, o mesmo acontece com o paciente com lesão encefálica. Então, a gente tem que evitar hiperóxia nesses pacientes, tá? Então, a gente tem uma meta restrita aqui de 80 a 120 de PaCO2, então essa é a meta que a gente vai perseguir, tá bem? Em relação à ventilação mecânica, a gente tinha antes metas mais robustas, né? Mais robustas, assim, de suporte mais elevados para a ventilação mecânica, mas com esse pensamento, né? E esse reconhecimento de que a gente tem lesão pulmonar secundária à lesão neurológica, a gente tem uma recomendação aqui, os pacientes que tenham ou não SARA concomitantes, eles devem estar na ventilação protetora. Então, mesmo que o paciente tenha um pulmão teoricamente normal ou ainda com pouca lesão, você já vai iniciar para ele as metas de ventilação protetora, que é o que a gente vem propondo para a maioria dos pacientes, né? A ventilação protetora passou de ser um cuidado específico da SARA e ser um cuidado amplo para o pulmão nas mais diversas configurações de doença, né? Então, novamente, o volume corrente entre 6 a 8 inicialmente, a depender da gravidade ou dele iniciar SARA ou dele ter mais lesão neurológica, a gente vai reduzir isso para 6 ou até 4 ml por peso peredito, uma pressão de platô menor que 30 e uma drive menor que 15. Então, a gente vai manter as nossas metas de ventilação protetora para esse paciente, tá? Em relação a essa lesão específica, então, para a gente ver como é uma doença prevalente, né? Não é algo que acontece esporádico ou algo raro para acontecer nesses pulmões dos pacientes neurocríticos, esse estudo mostrou a incidência de pacientes com lesão pulmonar aguda e síndrome de desconforto respiratório em pacientes neurocríticos, né? Então, a gente vê que a incidência varia de 20% a 35%, então quase um terço dos pacientes, né, um quinto a um terço dos pacientes que têm lesão neurológica vão evoluir com algum desconforto respiratório secundário, né, independente de ter infecção ou de ter outra causa que gere a condição de síndrome de desconforto. A própria lesão neurológica vai gerar. E aí todos os pacientes, mesmo esses que não tinham uma incidência mais elevada, quando a gente vê os fatores neurológicos associados à síndrome de desconforto, e se a síndrome de desconforto foi associada ao óbito, então, desses pacientes, os que tinham síndrome de desconforto, esta contribuiu para a mortalidade desses pacientes na maioria dos trabalhos. Então, é algo que a gente tem que buscar com mais afinco a evitar e a corrigir nos nossos pacientes. E aí, sobre a estratégia protetora, agora aqui em pacientes com
lesão encefálica com hipertensão intracraniana, aí independente dele ter SARA ou não, a gente deve tentar. Agora, os pacientes com SARA, eu talvez precise limitar aqui o meu volume corrente, né? Eu vou reduzir o meu volume corrente para manter os 4 a 6 ml por quilo, mas nesse caso específico, a minha meta de PaCO2, ela subscreve essa limitação do volume corrente. Então, se eu tenho um paciente, e aqui é um dos pontos importantes, né? Se eu tenho um paciente que ele está aqui com uma hipertensão intracraniana, eu já sei que esse cérebro está trabalhando no limite da autorregulação. Qualquer alteração aqui vai causar uma herniação. Então, a minha meta de PCO2 ela é prioridade sobre a minha meta de volume corrente. Então, se por acaso, e aqui é um detalhe, né? A gente sabe que o volume corrente é o meu volume minuto, é o que vai alterar o meu CO2, e o meu volume corrente é dos componentes mais potentes, que tem mais influência sobre o valor do PCO2. Então, se eu preciso manter o meu PCO2 em 45, e para isso, nesse momento de hipertensão intracraniana, eu preciso sair da estratégia protetora, é isso que eu vou fazer. Então, nesse momento, eu preciso garantir que eu não tenho herniação, então, uma situação de gravidade extrema do cérebro, em que eu vou perder um pouco aqui no meu cuidado respiratório. Então, a gente vai ter situações, né, em que a gente vai tolerar uma lesão de um órgão sobre o outro nessas condições de gravidade extrema. Então, isso é importante também, né? Sobre PIP e recrutamento. A gente tem que considerar aqui o nível, né, aquele comentário do início, o nível da pressão intratorácica e a repercussão que ela pode ter sobre a pressão de perfusão e do fluxo sanguíneo cerebral. Então, a gente entende na literatura, diante do que a gente consegue rastrear desses aumentos de PIP, que até 15 milímetros de mercúrio que eu aumento a PIP, eu não tenho repercussões sobre a pressão intracraniana. Então, aqui eu aumentei a pressão total do meu paciente de 20 para 29, às custas de um aumento de PIP. Então, ele foi aumentando a PIP, aumentando essa pressão total. E no meu monitor de pressão intracraniana, eu mantive a mesma pressão intracraniana. Eu consegui ter uma alta regulação. Então, eu posso aumentar a PIP de forma segura até 15. Então, o que é que isso significa? O meu paciente com lesão intracraniana, eu não posso fazer recrutamento alveolar. Então, o recrutamento alveolar que a gente vai fazer de PIPs de 20, 25 no mini recrutamento, o máximo que chegaria até 40 a gente não faz, mas essas PIPs mais altas, elas são proibitivas, né? No paciente que tem essa lesão pulmonar aguda, que tem essa lesão neurológica, especialmente se eu estiver aqui no limite, né? Aqui eu tenho uma pressão intracraniana normal, né? Vamos dizer que a depender do nível de pressão intracraniana, eu poderia tentar, e especialmente se eu tiver monitoramento, eu poderia ir ajustando, fazendo um ajuste individual desse paciente, mas de maneira rotineira, eu vou evitar o recrutamento para evitar um aumento abrupto dessa pressão intracraniana e uma herniação, né? Então, isso é algo importante. Então, a gente tem os pacientes que têm dupla lesão, a gente tem muitas restrições da ventilação, né? Então, a gente tem muitas restrições a trabalhar. Sobre a posição prona, e aqui a gente vai ter até um efeito ao contrário. Então, posição prona, a gente vai pensar no paciente com SARA moderada a grave, né, com uma relação PF abaixo de 150. Então, a gente está falando de um paciente com muita gravidade respiratória. Então, o paciente com hipertensão intracraniana, o nível dele de ter um evento negativo imediato é muito alto. Então, é contraindicada a prona. Tem hipertensão intracraniana, não tem o que fazer. Porém, se eu tenho aqui um paciente com hipoxemia refratária, né? Então, eu tenho aqui a lesão pulmonar grande, né? Uma lesão pulmonar intensa, em que eu tenho um risco de desfecho negativo imediato pela hipoxemia, aí eu posso considerar como uma terapia de resgate. Agora, eu preciso de uma monitorização da pressão intracraniana para eu garantir que ela não vai se elevar. Então, de maneira geral, eu vou ter que o tempo todo fazer esse jogo de risco-benefício. Qual é a condição que o meu paciente vai ter um desfecho imediato negativo pior? Então, se ele tem chance de imediatamente aqui por uma herniação, ou se ele tem chance de ter um evento, né,
com a piora da perfusão sistêmica, entrar em disfunção múltipla de órgão pela hipoxemia refratária, a depender de qual situação seja mais grave, eu vou tolerar o risco de uma piora do outro sistema para tentar equilibrar esse paciente. Então, o paciente com lesão pulmonar e lesão neurológica é um dos pacientes mais difíceis de se manejar. Então, a gente precisa ter essas situações claras na nossa cabeça para a gente conseguir tomar essas decisões, né? Aqui, em relação à ECMO, não é o nosso cenário, né? Mas a gente tem alguns pacientes que talvez precisem de ECMO em outros serviços, mas, novamente, o nosso consenso brasileiro não tem ainda recomendações sobre ECMO, remoção extracorpórea de CO2. E aí, novamente, no consenso europeu, a gente chega o mesmo conceito, né? A gente não tem ainda evidências suficientes, não tem pacientes suficientes com lesão cerebral aguda e desconforto respiratório que precisa de ECMO, não chegaram a números suficientes para termos trabalhos importantes que consigam validar ou consigam dar para a gente essa noção de risco, né, se é arriscado ou não fazer essas terapias nesses pacientes. Então, a gente não teria como fazer uma recomendação. Iria individualizar, de novo, cada caso, né? Então, alguns valores de referência para a gente considerar aqui, né? A pressão intracraniana normal acima de 10, né? Abaixo de 10. Acima disso, né? Próximo de 15, a gente já tem uma hipertensão intracraniana leve, mas a gente vai se preocupar mesmo quando ele estiver acima de 20, que eu já tenho hipertensão intracraniana moderada e risco de herniação, né? Então, acima de 40 eu teria uma hipertensão grave. A minha pressão de perfusão, se eu tenho um monitor de PIC, eu consigo calcular, né, diminuindo a PAM da PIC. Um valor normal é acima de 60, 70 e abaixo de 60 eu tenho um risco de isquemia cerebral. Então, seria o paciente que eu ia fazer manobras de resgate para tentar aumentar essa perfusão, né? O fluxo sanguíneo parecido, um pouco mais difícil de calcular, porque a gente precisaria da resistência vascular, mas um valor normal é de 50 a 55, a depender da monitorização multiparamétrica, a gente conseguiria calcular isso também, e aqui os valores de referência no caso de alterações. Então, vê que a gente tem aqui uma condição de hiperperfusão cerebral, né? Se eu tenho um fluxo sanguíneo aumentado e no contexto de uma oferta de oxigênio aumentado, eu posso ter lesão cerebral por essa hiperperfusão. Então, para resumir, né? Pensando aqui no nosso paciente que tem um trauma misto, né? Eu tenho um trauma cerebral entubado na ventilação mecânica, o que é que eu precisaria entender para fazer minhas decisões clínicas? Primeiro, se ele tem hipertensão intracraniana ou não, certo? E depois, se ele tem síndrome de desconforto ou não. Então, é as duas condições que vão dificultar, né? Que vão causar maior complexidade no nosso manejo ventilatório e que estão associados ao maior risco de óbito. Então, pensando num paciente que ele não tem hipertensão intracraniana, nem tem SARA, é um paciente com menor gravidade, a gente vai fazer a estratégia protetiva, né, a estratégia protetora do pulmão, para a gente conseguir, né, evitar, né, ter uma tentativa de evitar que essas lesões aconteçam. Se o paciente ele já tem SARA, aqui, e aí as nossas metas se mantêm para todos os pacientes, né, tanto de PaO2 quanto de PaCO2. Se o paciente já tem SARA e ele não tem pressão intracraniana, a gente mantém a pressão, as medidas protetoras, né, aqui vamos tentar adaptar ele mais à ventilação com sedação e considerar, né, não é uma recomendação forte, mas considerar se a gente está entendendo que a lesão pulmonar está sobressalente, tem maior gravidade, tem mais risco de evento negativo, vamos considerar as manobras de resgate para a síndrome de desconforto, a posição prona, bloqueador neuromuscular e, eventualmente, ECMO, tá? Se ele não tem lesão intracraniana. Agora, se ele tem hipertensão intracraniana e ele não tem SARA, aí a gente vai tentar fazer medidas de resgate para controle da pressão intracraniana. E aí vai entrar aquela parte de hiperventilação para a gente tentar reduzir esse PCO2 para reduzir a pressão cerebral, né, uma medida temporária, e o que a gente puder fazer de medidas, reduzir um pouco a PIP para melhorar o controle venoso, né, uma PIP, um retorno venoso, então uma PIP mais individualizada,
para tentar esse controle de pressão intracraniana. Agora, se a gente tem uma pressão elevada e SARA, né, síndrome de desconforto junto, aí esse é o paciente que, em teoria, seria o mais difícil, em teoria e na prática, né, o mais difícil da gente manejar. Todas as situações, elas ganham aqui em prioridade, né, então a gente tem que tentar reconhecer qual é a principal, qual é o risco imediato desse paciente. Se for um risco neurológico imediato de herniação e desfecho neurológico, a gente vai priorizar o cérebro sobre o pulmão, mas se não for um risco imediato e eu tenho hipoxemia refratária importante, eu vou tentar priorizar esse pulmão sobre o cérebro. Então, não é uma decisão fácil, é uma das nossas decisões mais difíceis e que vai precisar de um ajuste fino do intensivista, na equipe multi, junto com o fisioterapeuta intensivista, para a gente conseguir chegar nesse ponto ótimo, né? E talvez não consiga diante do nível de complexidade, né? Uma última recomendação aqui de leitura para a gente entender até onde a gente pode chegar nesses pacientes. Vou mostrar aqui um algoritmo de Seattle que eles fizeram parecido com o que a gente tem com os perfis de paciente com insuficiência cardíaca, considerando aqui a pressão de oxigênio no bulbo carotídeo, pressão de oxigênio no bulbo carotídeo e a pressão intracraniana. E aí eles fazem perfis de pacientes, tanto de hipertensão intracraniana quanto de pressão de perfusão cerebral. Então, eu teria aqui perfis, né, aqui o paciente com hipertensão intracraniana e oxigenação normal, ou aqui com a pressão intracraniana normal e hipóxia cerebral, ou o tipo D, uma hipertensão intracraniana junto com hipóxia cerebral. E aí, chegando para a gente, isso aqui seria um algoritmo tanto de admissão quanto de reavaliação, chegando o paciente para a gente dividiria nesses 4 grupos e faria um manejo individualizado a depender da necessidade do paciente. É uma leitura bem interessante, mas infelizmente distante ainda da nossa realidade, mesmo para os serviços mais avançados, pela dificuldade dessa medição tão invasiva. E por último, não menos importante, o desmame dessa ventilação. Então, diante de tanta gravidade, a gente tem que entender que a remoção desse paciente da ventilação mecânica só vai acontecer quando a gente conseguir controlar o meu desfecho de base, né, tirar ele do risco de hipertensão intracraniana e de herniação, garantir uma boa perfusão cerebral, ter uma boa otimização neurológica, né, ele tem uma recuperação aqui para a proteção de via aérea. Existem alguns preditores de sucesso. Então, existem alguns preditores como idade, menor de 40 anos, se o paciente consegue localizar o examinador, se ele tenta deglutir, se ele tem um Glasgow ainda, além de maior que 7, maior que 10, e se eu tiver 3 desses 4, eu tenho uma associação aqui com 90% de chance de sucesso na extubação. Então, são itens interessantes para a gente avaliar no desmame desse paciente. E, é claro, esse é o grupo de paciente que vai se beneficiar pela expectativa de ventilação prolongada que ele já tem inerente à sua condição de base, ele vai se beneficiar de uma traqueostomia precoce. Então, se eu recebi um paciente com uma lesão neurológica já extensa e que eu já sei que ele vai ter uma ventilação prolongada, eu tenho ganhos para ele, tanto de redução de sedação quanto de droga vasoativa, se eu considerar essa traqueostomia precoce, né? Então, e fora desse contexto, aqui é a recomendação do nosso guia brasileiro, fora desse contexto, o desmame da ventilação mecânica vai seguir os mesmos princípios de qualquer outro paciente, com TRE, com os preditores usuais de falha, né, com o Cuff-Leak test, para a gente conseguir fazer isso da forma mais segura possível. Considerações especiais. A gente tem no nosso serviço e recebe o paciente que é potencial doador de órgão. Então, esse paciente tem algumas metas específicas, né? Então, o paciente segue aqui, nesse caso, a nosso principal guia é o projeto Donors, que vai guiar toda a nossa terapêutica do paciente potencial doador de órgãos. E aí, em relação ao suporte respiratório, ele orienta um checklist
para a gente tentar alcançar. Então, primeiro, saturação maior que 90, depois uma ventilação protetora, então 6 a 8 ml por quilo e baixar esse princípio, e PIP maior que 8, 8 ou acima. Então, esse é um dos pontos importantes, a gente recebe com frequência, tem inclusive um paciente hoje na UTI 1, em protocolo de morte cefálica, então a gente tem que buscar essas metas. Então, se não tiver, a gente vai fazer os ajustes conforme necessário para a gente tentar otimizar a ventilação desses pacientes. E aí, algumas considerações, a condição, a ventilação em prona é o mesmo princípio dos pacientes com SARA, então, e segue as mesmas contraindicações. Então, se é um paciente que evolui com desconforto e a gente ainda está em processo de exames clínicos, por exemplo, o exame complementar, e a gente precisa garantir uma oxigenação tanto para os exames clínicos, quanto para o teste de apneia, quanto para o exame complementar, uma saturação acima de 94, a gente vai fazer todo o manejo ventilatório que a gente precisa do paciente com SARA. Então, pronar com as mesmas indicações para a gente tentar ganhar um pouco mais de alvéolo. Agora, a única condição é que a gente não faria de maneira rotineira o recrutamento, né? Seria só em casos mais selecionados com hipoxemia refratária, porque aí com o recrutamento a gente já viu lá nas recomendações de PIP que eu teria uma repercussão muito grande sobre a pressão intracraniana e aí um risco elevado aqui no potencial doador, que é um paciente que eu já sei que tem hipertensão intracraniana, um risco elevado de desautonomia e um risco da gente perder esse paciente. Então, evitar a manobra de recrutamento, exceto em hipoxemia refratária, mas os outros cuidados usuais do paciente com síndrome de desconforto seguem como recomendados. E as metas intermediárias aqui que a gente precisa seguir, tá bem? Era isso. Essa era a ideia dessa aula. Um momento um pouco mais rápido, mas igualmente importante. E estou aberto a dúvidas, considerações e discussões. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Esqueci de orientar, mas a pessoal do NEP já mandou aí, tem a frequência para assinar, né? Então, vão atrás dessa frequência aí para a gente ter um controle de quem conseguiu participar aqui, tá bem? Alguém quer fazer algum comentário, Iracildo? Você me achou aí, né? Boa noite, Marcelo. Parabéns pela aula. Boa noite, todo Boa mundo. noite, boa noite. Acho que Mas uma foi. consideração que eu tenho que fazer em relação à PIP. É um desafio, né? Achar uma PIP que seja, não seja deletéria para o cérebro, tá? E ao mesmo tempo atenda às necessidades ventilatórias. Mas assim, tem que lembrar também que a gente tem que, não, lógico, óbvio que não dá para recrutar. Recrutamento, na realidade, é uma manobra de exceção, né? Mas a gente tem que lembrar da interação cardiopulmonar, tá? E a PIP, ela é uma ferramenta de proteção do cérebro. Às vezes a gente eleva um pouco a PIP, não para níveis muito altos, mas você achar uma PIP. O ajuste da PIP é um olho no peixe, outro no gato, tá? Então você vai aumentando a PIP e vai observando a hemodinâmica, observando a saturação, e observando a mecânica respiratória. E obedece esse tripé. Quando você aumenta a PIP para um nível que atenda a interação cardiopulmonar, né, que seja acoplado à interação cardiopulmonar, você melhora a hemodinâmica, você melhora a pressão do ventrículo direito, do átrio direito, e, consequentemente, você melhora a hemodinâmica cerebral. Tá? Então, assim, não é sinônimo de paciente com lesão cerebral, não é sinônimo de PIP baixa, nem PIP alta. É sinônimo de PIP ótima, tá? De PIP ajustada, principalmente nesse paciente. Esse paciente, de fato, você tem que achar uma PIP ideal, satisfatória.
tá? É uma PIP que consiga fazer o ventrículo direito trabalhar bem, tá? Nem muito baixa, nem muito alta. Isso é só observação que eu tenho a fazer, Marcelo. A gente está de Perfeito. parabéns, tá? Ótimo, ótimo Obrigado. sua aula. Você é sempre Ali, objetivo e preciso, mas a Lívia conciso pediu nas suas para... apresentações. Excelente, muito obrigado. Ótima colocação. A Lívia pediu para comentar um pouco sobre a capnografia não invasiva, e do ponto de vista de meta, né, como a gente tem uma restrição muito grande e um limite muito estreito de onde a gente deveria deixar a PCO2 desse paciente, a capnografia seria nosso mundo ideal, né? Então, em teoria, para um bom tratamento desse paciente, ele devia ter uma monitorização contínua do CO2 expirado, que reflete para a gente, não havendo nenhum espaço morto relevante, reflete para a gente o CO2 arterial. Então, a gente tendo um monitor de capnografia, a gente conseguiria fazer esses ajustes sem essa necessidade de coletas seriadas tão frequentes de gasometria e conseguiria chegar numa meta de forma mais fácil, né, e menos invasiva para o paciente. No mundo ideal, era para ter para todo paciente, né? E que, de maneira geral, não é tão caro para o hospital adquirir, né? Custa 3 a 4 mil reais um sensor de capnógrafo. Seria algo interessante para termos, sendo um serviço de referência que recebe esses pacientes no SUS. Alguém quer fazer mais um comentário, alguma pergunta? Então, a gente vai encerrar por aqui. Agradeço a todos que participaram e nos vemos novamente em uma semana. Até mais.